tarde, estamos aqui de volta com o nosso Prosa ZMP. Primeiro quero me apresentar, eu sou Cassiana Machado, nova sócia e consultora da ZMP. E hoje a gente está fazendo o nosso Prosa ZMP de um lugar especial, Londrina, onde é a sede da ZMP, e num contexto bastante diferente. A gente teve nessa semana um evento aberto de liderança e um evento focado em RHs. E a gente convidou 3 pessoas super especiais para esse papo, para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo em gestão de pessoas, quais os anseios, as expectativas dos líderes em relação a essa temática e alguns dados mais atualizados também de mercado. Eu estou aqui com a Ana Cesseri, que é uma parceira e uma longa amiga aqui da ZMP, que faz trabalhos conosco de desenvolvimento e de capacitação. Também estamos aqui com o Alexandre, da Talences. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. O Alexandre vai contar para nós melhor o que a Talences faz e também vai compartilhar alguns dados que ele trouxe no nosso bootcamp sobre o que está acontecendo com o engajamento dos nossos times e dos funcionários nas organizações. E a nossa terceira especialíssima convidada, a Célia, da People Strategy, que também veio compartilhar conosco sobre sucessão e desenvolvimento dentro das organizações. Basicamente, quando o trabalho da Célia falha, né, Célia? A gente não consegue desenvolver e fazer um bom trabalho de sucessão, a gente liga para o Alexandre, né, para nos ajudar a procurar e mapear esses talentos. Então, eu vou começar a nossa prosa aqui com o Alexandre. O Alexandre apresentou para nós no evento um dado bastante preocupante, né, Alexandre? Sobre o engajamento dos funcionários. Queria que você começasse contando para a gente um pouquinho mais sobre essa pesquisa e da Talences. Claro, só para me apresentar, então sou Alexandre Benedetti, um dos sócios fundadores do Grupo Talences. Toco uma das empresas que é a Talences, que faz recrutamento e seleção para lideranças. E nessa pesquisa super interessante, né, que o grupo conduziu no ano passado junto com a Flash Benefícios e com a Fundação Getúlio Vargas, com a FGV em São Paulo, que a pesquisa se chama Engaja SA, né, e é um índice que a gente lançou ano passado e vai continuar todo ano, né, vendo como é que esse índice evolui, que mede o engajamento dos profissionais, dos colaboradores nas empresas, né? E esse número, né, que a gente está conversando aqui, que nos espantou a todos. Preocupante, todo né, mundo ficou de cabelo em pé. Isso, no bootcamp, mostra que apenas 4 de cada 10 colaboradores das empresas estão engajados, né, nos seus empregos, né, nos seus afazeres aqui. E isso ainda tem um recorte um pouco mais preocupante quando a gente separa os líderes, diretoria e acima, então diretoria, vice-presidência, presidência, e abaixo, né, gerência, coordenadores, especialistas e analistas, aonde nesse primeiro grupo de diretoria e acima, 6 de cada 10 estão engajados. E no grupo abaixo, apenas 3 de cada 10 estão engajados. Então esse é um dado muito preocupante, né? A gente trouxe essa pesquisa no pós-pandemia, quando a gente começou a ver muito das pesquisas, né? O Google fala disso, a gente fala muito das demissões voluntárias, né? Então a gente foi estudar o que está acontecendo, né? Então existe todo um recorte aqui feito, toda uma estatística por trás, mas eu acho que esse dado a gente já pode começar a falar muito sobre ele, né? Que é um dado importante, não só para os profissionais de RH, mas para toda a liderança da companhia. Quando a gente fala de sucessão, por exemplo, né, se você não está engajado, a pessoa pode ser uma sucessão, independentemente do nível, e não necessariamente sucessão, mas ela pode estar no plano de desenvolvimento da empresa e não está nem um pouco engajada. Então você está investindo tempo, investindo dinheiro, por exemplo, né, e acho que o Célio pode comentar mais sobre isso do que eu, e aquela pessoa não vai ficar na empresa porque, enfim, ela não tem aderência cultural, não tem a motivação, por N motivos que a pesquisa trouxe aqui. Sim, perfeito. E quando a gente fala também de engajamento, né, a maioria das empresas fica muito preocupado com o turnover, que são as pessoas que estão saindo, né? E os nossos clientes, a gente sempre traz em cliente, e o cliente, ou ele está preocupado com o turnover, ou ele está pedindo indicação de algum talento, né? De pessoas que saíram, enfim, e que precisa aí abastecer esse pipeline de talentos. E pensando não nas pessoas que estão saindo, mas nessas pessoas que estão dentro das organizações e estão desengajadas, aí, Célia, queria que você comentasse
um pouquinho, né, e compartilhasse da sua experiência, como que a sucessão também pode ajudar a esse engajamento. Porque não é só ter um plano de remuneração, ter uma trilha de desenvolvimento, não é só isso, né? A gente está falando aqui de uma perspectiva de longo prazo e principalmente numa geração que às vezes está focada mais no curto prazo. Então, como que essa conexão do longo prazo, da sucessão, pode e funciona, né? E você tem cases práticos aí para compartilhar conosco, para ajudar nesse engajamento e nessa continuidade dos talentos dentro das organizações. Acho que os assuntos se conectam muito, né, com o Alexandre aí trazendo esses dados da pesquisa, né? O que eu vejo muito é que, às vezes, por uma falta de perspectiva também das lideranças, dos colaboradores, né, do foco do desenvolvimento das empresas, não auxiliar o desenvolvimento da carreira deles, é um dos fatores de desengajamento, né? Assim, lógico que a gente olha muito a questão da cultura, a questão do modelo de liderança. Tem vários outros fatores que o Alexandre aí deve ter aprofundado dentro da pesquisa deles. Mas, quando a gente, principalmente essa fatia que o Alexandre trouxe aí, dentre três pessoas de 10 se sentem engajadas numa média liderança ali, né? Esse dado é crítico, porque, primeiro, eles aqui têm o grande exercício de fazer o deployment de todo o planejamento, né? Dentro do trabalho que eu pude compartilhar aí com o grupo, a gente viu que uma das grandes preocupações dos CEOs é justamente com este nível de liderança. Né? Muito preocupados porque nós precisamos deste grupo para fazer o depara. Quem vai lembrar, quem é mais velho na reengenharia, na velha e boa reengenharia, foi justamente esse grupo que foi cortado, né? Porque na época se achava que eu tenho a estratégia, tenho o grupo que faz, bora lá então, toca, vai acontecer, né? E percebeu-se que não, que na verdade esse grupo intermediário tem uma posição muito estratégica entre o fazer acontecer, né? Quando Alexandre traz esse dado de que 3 de 10 estão engajados, a gente se preocupa bastante. Sim. Porque, tirando, né, os dados de cultura, de ambiente de trabalho, mas também a gente traz para a discussão assim, o que é, né, o que mais a empresa pode estar junto com eles no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de carreira. Talvez eles não estejam visualizando isso. E quando a gente monta um plano de sucessão, é justamente para que a gente possa olhar o futuro da organização. E hoje o que eu vejo é que as empresas estão tão mergulhadas no presente, tão mergulhadas no entregar o resultado daquele ano, que parece que o assunto do futuro é para amanhã. Amanhã a gente discute, amanhã a gente discute, amanhã a gente discute. Perfeito. Só que esse amanhã não chega, né? Porque o amanhã é o presente, né? E a gente vai ficando com esse assunto engavetado, né? Na pesquisa que eu apresentei, que foi uma coletânea de outras pesquisas realizadas, esse tema de sucessão não aparece dentro das preocupações dos CEOs, né? Aparece, sim, a preocupação com a liderança intermediária, mas não com o tema de sucessão, né? Aí a gente tem vários motivos também, né? Às vezes a gente olha a sucessão como sendo uma ameaça à minha própria posição, né? É um desafio bastante grande isso, de entender que eu tenho espaços também para fazer outras coisas. É necessário um amadurecimento, né, e um autoconhecimento muito elevado para também conseguir discutir a própria sucessão. Sim, bastante, né? Porque a primeira reação que tem é assim, mas e eu depois, né? O que vai acontecer comigo depois, né? Sendo que a gente precisa cada vez mais, num cenário tão complexo, a gente precisa de pessoas cada vez mais preparadas, né? Então, espaço para todo mundo tem, né? A gente precisa organizar esse crescimento para que os resultados de fato aconteçam. Sim. Você falou um assunto, né, um recorte muito interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Desse apagão do nível intermediário, né? E de onde que isso veio, de onde esse histórico veio. E o agro está vivendo isso
enfim, de uma forma muito, muito direta, né? E muito viva, porque está todo mundo procurando talentos o tempo inteiro, né? Me indica, você conhece alguém, eu preciso daquela mosca branca, né? E isso vem a todo momento, como se realmente esse nível intermediário faltasse. A gente roda. O Alexandre deve passar por isso aí nos processos, né, de busca dele, e a gente cai nas mesmas pessoas. E aí, queria fazer uma conexão com o tema, Ana, que você trouxe no nosso encontro, que é a diferença da organização que consegue ter a cultura de ou para a aprendizagem. Porque se isso é um fato, né, a gente tem um apagão nesse nível intermediário, não tem como fazer milagre, né? Não dá para inventar novos profissionais, novas empresas para a gente buscar esses talentos. Então, a gente precisa cultivar dentro das organizações. Então, como é que é essa transição, né, do de aprendizagem ou para aprendizagem, como é que a gente fomenta isso dentro dos nossos negócios? Esse é um ponto também, assim, extremamente crucial, né, para tudo que a gente está vivendo, para esse desenvolvimento. E um ambiente de aprendizagem, todas as nossas organizações têm, né? Se a gente parar para pensar, todo mundo tem trilhas de desenvolvimento, plataformas online, ofertas, né, seja de bolsa ou de academias, e tudo isso é extremamente importante, relevante, e precisamos dessa estrutura. Acho que o grande ponto que a gente aproveitou bem o evento para ter bastante discussão, né, foi como a gente transforma a cultura de desenvolvimento, essa cultura mesmo, para que as pessoas aproveitem todos os momentos para se desenvolver, né? E não só o momento formal, não só aquele momento em que eu sou convidada a fazer parte de por eu ter sido mapeada para uma potencial posição, então ali é um momento formal, mas como que a gente pode ampliar esse repertório, o desenvolvimento das pessoas e principalmente desse grupo, né, de líderes, que vai ser o responsável, como a Célia falou, de fazer o deployment, né, que na verdade hoje também a gente ensina, convida esse líder de que ele é o responsável também pelo desenvolvimento das pessoas que fazem parte do time deles, né? E aí, se a gente observa o ser humano, a gente sabe que ninguém vai desenvolver ninguém. Precisa ter o interesse, né? O indivíduo precisa se interessar. Então, a gente cria um contexto. A empresa cria um contexto, o líder cria um contexto, o RH precisa participar, obviamente, de tudo isso, né? Trazer ferramentas e tudo. E esse contexto este contexto de uma forma estruturada, formal e informal, mas isso fazendo parte da cultura, isso sendo valorizado pela organização, é que vai fazer com que a organização, de fato, seja uma organização que aproveita todos os momentos para que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas, né, desejem aprender, acertar com os erros, se questionar, né, achar novas alternativas, pensar em aprendizado como possíveis soluções, né, para problemas, para questões que também a gente enfrenta, e muitas vezes a gente fica só com aquele modelo antigo lá de escola, né, que aprendizado é você ir para uma sala de aula, onde tem um instrutor, alguém que vai te trazer um conteúdo. Isso também é aprendizado, mas também aprendizado é a gente falar assim, legal, acabou essa reunião, como que estamos aqui nesse projeto, como que encontramos essas dificuldades que dá para a gente fazer né? Para mudar a rota, porque desse jeito a gente está vendo que não está legal, como é que a gente não só soluciona, mas também como que a gente aprende com tudo isso. Sim, sim. Né? E tem a parte da empresa, né, da cultura, que tem que estar preparada para isso, para ser uma cultura que fomenta esse desenvolvimento e que dá espaço para as pessoas aprenderem, mas também tem a parte do indivíduo, né? E assim, interessante, né? A gente estava no evento aqui e eu estava observando as pessoas que estavam trabalhando no evento, né? E aí você tem a staff, tem de som, tem gente que está organizando o coffee, tem várias pessoas por detrás para um evento acontecer. E eu reparo muito nisso e sempre fico com uma reflexão, sabe? Tem pessoas que estão ali trabalhando, mas estão prestando atenção no conteúdo.
Elas estão aproveitando o momento, né? Elas estão genuinamente trabalhando, mas estão ali tirando o melhor possível do conhecimento que está disponível naquele momento. E tem pessoas que não. Elas estão ali e não estão prestando atenção mesmo. Né? Tô fazendo aqui meu trabalho, tô servindo café e não vou aproveitar isso. Então, tem a parte do indivíduo, né? E os líderes nos procuram e perguntam, e aí? Como que eu vejo se a pessoa ela tem essa garra, né? A Ângela tem um livro sobre isso, né? Eu falo Ângela como se fosse uma grande amiga, mas enfim, ela tem um livro que chama Garra. E ela fala que talento é importante, mas só o talento, sem o esforço, não adianta nada, né? E aí vou no expert aqui do Alexandre, né? Que entrevista milhares de pessoas. Como é que você pensa, Alexandre? Como é que você realmente consegue ver quem tem essa garra, além do talento? Bom, essa é uma pergunta desafiadora. Essa é de um milhão de bem dólares. Desafiadora e o pessoal me paga para responder isso. Mas vamos lá, aqui vai ser um prazer falar sobre isso. Primeiro, e a gente está falando sobre cultura, né? Primeiro a gente precisa definir, e a gente como headhunter do outro lado, né? Eu ouço das 10, vamos pegar as top 10 competências que eu mais ouço, o pedido de diferentes clientes. Eu ouço praticamente as mesmas. E elas têm significados muito diferentes em cada empresa. O que é energia numa empresa de consumo? Eu preciso de uma pessoa com energia, com garra. Sim. Numa empresa de consumo. As pessoas às vezes confundem muito comportamento com estilo. São duas coisas totalmente diferentes. E quando você entrevista muito, e no nosso papel eu entrevisto para várias empresas, e eu não estou dentro daquela cultura. Então eu preciso aprender muito sobre aquela cultura e a competência que está sendo avaliada e olhar para aquilo de forma técnica. E não, de certa forma, passional, porque eu estou na empresa. Então, tem um pouco disso. Então, eu acho que a gente já tem uma vantagem nesse sentido por fazer essa entrevista desse modelo. E aí, óbvio, não estou ensinando ninguém aqui algo que todo mundo já conhece, todo mundo está em RH conhece, que é o modelo de entrevista por competência, né? E aí são as perguntas corretas que você tem que fazer. São os cases que você quer buscar para aquele, no meu caso, no meu cliente, onde eu sei a cultura dele, o desafio, o porquê que aquela cadeira está disponível ou vai estar disponível, se é uma substituição, se é uma nova contratação. Então, a gente tem que fazer uma entrevista muito moldada para aquela posição daquela empresa. E é isso que a gente vai olhar. E uma coisa que eu ouço, a gente ouve muito tempo todo falar, e é um questionamento que eu faço toda vez para o RH. Eu falo, eu preciso de um talento. Tá bom, o que é talento para você? Perfeito. O que é talento para você? Né? Porque o talento para você pode significar uma coisa. O talento... E está todo mundo falando, eu preciso de um talento. Realmente você precisa de um talento nessa cadeira? Ou você precisa de um excelente profissional que domine as competências técnicas e que traga um bom resultado e que vai ter, sim, possibilidade de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento dessa organização, dentro dessa organização. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que começar a ponderar, e eu olho algumas empresas que fazem isso melhor, já estão um pouco mais avançadas, outras que estão menos, e a gente sempre fala, você não precisa buscar só dentro do teu setor, vá buscar em setores, quando você tem essa possibilidade de transferir conhecimento setorial, né? Vá buscar em setores que já tem aquele conhecimento, ou às vezes que já demorou 10 anos para chegar lá, e você está comprando este conhecimento, entre aspas, e de forma mais rápida. Né? Eu acho que tem um lado aqui que é importante. Então, voltando à tua pergunta, como é que a gente identifica garra ou qualquer outra competência? Entrevista e olhando muito a situação, muito o comportamento, mas entendendo a cultura do cliente, o desafio do cliente, o desafio daquela posição. Assim a gente consegue ter um match mais fácil, né? Ou errar menos, né? Porque no final do dia, a pessoa pode ser entrevistada por 7 pessoas, passar por teste de assessment, teste de raciocínio lógico, referências profissionais. Você só vai saber mesmo se vai dar certo depois de um tempo que aquela pessoa está trabalhando na tua organização. Tudo isso que a gente faz é para minimizar o risco. Mas o risco ele existe.
E não é se for contratado via uma consultoria, via headhunter ou internamente. Você só vai falar assim, não, fizemos uma aposta certa aqui, contratamos, está tudo certo. Depois de 3, 6 meses, está caminhando bem. Maravilha. E no próprio processo, né, Célia, de planejar e mapear a sucessão, e aí eu volto na garra, né? Eu fui notando também, né, como antigo RH, como que esses comportamentos foram mudando, né? E essa nova geração, ou não é a nova geração, né? O novo momento de mercado, as novas culturas, esse planejamento de longo prazo também depende muito da pessoa, né? Então, às vezes você tem os talentos dentro da organização, mas o profissional, ele não tem mobilidade. Ou ele não quer fazer, né, uma virada ali de carreira, ele dá um passinho para o lado, talvez, ou um pequeno passinho para trás, para poder dar 3 para frente logo ali em seguida. O que você tem percebido, tá? E aí de comportamentos, tanto dos indivíduos e das organizações, para facilitar ou modernizar ou catalisar esse processo também sucessório conectado com o desenvolvimento dos profissionais? Acho que, não, como o Alexandre está dizendo, não tem uma receita de bolo. Eu estou tentando, né? gente. Eu estou tentando né? pegar as fórmulas, mas olha, tá difícil. Tá difícil. Se comportamento fosse fácil, né? Se gente fosse fácil. Mas eu sempre penso e discuto, quando eu estou falando com as lideranças, a gente vê o quanto as lideranças não conhecem a sua equipe, não conhecem seus colaboradores. Quando a Alexandre estava falando da pesquisa, né, assusta bastante, porque quando ele traz também esse dado do que é talento, né, todo mundo quer o super-homem e Mulher Maravilha. E aí a pergunta sempre é isso, para que você quer isso? E muitas vezes ele não sabe responder para que ele quer isso. Ele não sabe o que fazer com isso, quando você traz o super-homem e Mulher Maravilha. E ele não conhece o seu colaborador. Né? Então, hoje em dia, a liderança, acho que traz um pouco disso que a Ana está trazendo, né? Da necessidade de você entender que o ambiente de trabalho é um ambiente de aprendizagem, é um ambiente de desenvolvimento. Que papel essa liderança tem hoje dentro desses processos, né? Porque a gente percebe que, na hora que você vai aprofundando, a gente usa ferramentas de fazer o assessment desses colaboradores, mas não é só isso que basta, como o Alexandre trouxe. Você pode virar de ponta cabeça, mas ele tem o dia a dia. E aí, quando você se refere ao dia a dia desse colaborador, o que são as aspirações desse colaborador, o que ele está querendo, ele não consegue responder isso, né? E fica muito ainda, acho que muito num perfil latino nosso, do que eu gosto ou não gosto. Uhum. E que a gente tem que dar, assim, esse passo atrás, né? Porque é isso, tem gente que quer... hoje, nem todo mundo quer uma posição de liderança, às vezes a pessoa está ali porque ela organizou a vida dela daquele jeito. E o conceito de sucesso, ele é individual, isso, né? Ele não é universal. Mas eu tive um caso uma vez que eu cheguei na empresa e um diretor estava desesperado. Sabe? Eu falei, mas o que aconteceu? Não, porque numa movimentação que ele foi fazer, ele falou, é óbvio que esta pessoa então vem para esta cadeira. Né? Quando ele foi falar com a pessoa disse, não quero. Porque no contexto de vida dele, não caberia naquele momento ocupar aquela posição. Até aí tudo bem. Né? O diretor entendeu isso. Porém, esse caso ganhou escala dentro da empresa. Resumo, pedindo para desligar essa pessoa. Porque ele negou uma promoção? Sim, porque para a empresa, né, a presidência, é uma pessoa desmotivada, que não está engajada com a organização. E você olha e fala assim, nossa, que absurdo. Mas a gente ainda tem muitas culturas, né? Muitas empresas com uma cultura muito de que a carreira, eu vou, né, sempre ascendendo. Tem um modelo, tem um modelo, né? um modelo da liderança que eu tenho que fazer. Né? Tem que ficar um estágio em cada função, em cada... Essa cadeira é minha, né? Então eu preservo a minha cadeira. Então a gente tem um trabalho ainda de mudança de modelo mental bastante significativo, né? Porque hoje a gente ainda vê, né? Eu faço um trabalho em que eu mostro 2
figurinhas ali na tela. Uma é daqueles tempos modernos, do Charlie Chaplin, né, onde o pessoal Apertando ali as engrenagens. E a outra onde tem um grupo. Daí eu falo assim, qual é o modelo de trabalho que vocês veem hoje? Não, todo mundo vai no grupo. Né? Eu falo, será mesmo? Né? Quantas empresas a gente ainda tem num modelo de trabalho do apertar parafuso? E aí eu quero um talento, quero que ele fique engajado dentro da organização, dentro de uma estrutura como essa. Então fica antagônica as coisas. Né? E aí ele vai embora. Também na busca de algo que vá ao encontro do que é o seu propósito. É isso que a gente discute hoje tanto com as pessoas, né? O que você quer da sua vida, porque você tem que se empoderar disso e fazer essas coisas acontecer. Aí ele vai embora, para tentar achar um caminho que seja mais adequado para este processo que ele entende naquele momento é o mais adequado. Então, se essas lideranças não se dispuserem a ter tempo para conversar com as pessoas... Né? Há um tempo atrás, em fevereiro, saiu uma pesquisa na Forbes dizendo que a geração Z prefere mentoria com o ChatGPT do que com o seu próprio líder. Eu vi. E o feedback, né, do ciclo de performance anual, ele deveria ser pelo WhatsApp. Então. Né? Não precisa ser uma reunião, aquele ritual. Não precisa ter olho no olho. Não precisa, né? Mas... E aí a gente faz todos os cursos de gestão, né, e que falam o contrário. Como é que a gente lida com isso, né, gente? Cassiane, você fez um exercício agora no final, né? Que eu achei super interessante, né? Que é essa conexão através do olhar e já... Eu estou reparando aqui, né? Você falando um pouco sobre comunicação. Né? E a gente também falou muito sobre comunicação em diferentes etapas lá. E grande parte, né? Passa por um problema de comunicação. Problema no sentido da forma, da estrutura da comunicação. E... tem uma crença, ou aprendi dessa forma e vejo ainda que funciona assim. Comunicação, primeiro, né, principalmente da liderança, é uma boa escuta. Né? E se você quer ser um líder, você tem que estar com a tua escuta muito ativa. A gente tem um parceiro, o Tomás Bilei, que ele ele tem um livro e faz um treinamento, né? A gente já levou em vários clientes da escutatória. Então, a habilidade mais necessária, né? Você está me ouvindo ou você está me escutando? Isso né? São aí. duas coisas diferentes. Então, a escuta ativa é um tema super importante e principalmente para a liderança. Né? Eu acho que... E aí, quando você põe essa questão do olhar, né? Porque também a gente escuta com o olhar. Né? Não adianta eu estar aqui falando contigo, olhando para o lado, não, eu estou te escutando aqui. Sim, ou no celular, né? Ou no Pode celular. falar Né? E eu acho que tem muito desse lado. E óbvio que a gente é tentado no dia a dia. Se você não está numa reunião formal, estruturada, de feedback, alguma coisa assim, ou resolvendo um tema, você está ali no dia a dia e a pessoa te para pedir uma ajuda, para te pedir um conselho, e você para com o celular na mão, você para olhando para a tela do teu notebook, enfim, e não olha no olho. Eu achei muito interessante esse exercício que você fez, porque é isso. A gente está aqui consumido por telas, consumido por ser eficiente, ser eficaz, trabalho individual, resultado individual, e a liderança tem um papel importante, né? Sim. E óbvio que quem também está pedindo tem que saber que tem comunicação, né? Tem aquela coisa de você tem que ter forma, conteúdo e oportunismo, né? Também você não pode parar toda vez as pessoas para perguntar qualquer coisa e estelar. Então você tem uma forma de perguntar e de se comunicar. Então, acho que tem um lado que é de duas mãos. Né? Nós estamos falando aqui de um tempo que, poxa, me dá um feedback pelo WhatsApp. Você tem certeza que você quer um feedback pelo WhatsApp? Mas por que eles estão pedindo um feedback pelo WhatsApp? Exato. Antes de julgar, vamos entender. Por que eles estão pedindo? Eles não se sentem acontecendo. confortáveis, eles não estão acostumados. Tem medo. Tem medo. Né? Por quê? Mas acho que vem como a gente cria essa relação de confiança, né? Porque quando eu discuto às vezes eu pego essa estatística e discuto, essa pesquisa e discuto com um grupo, automaticamente eles responsabilizam a geração Z. Sim. Esta geração, e daí vem... Está perdida. E nós já fomos essa geração, Isso, né, gente? Assim, isso. os mais velhos já falaram isso de nós. Essa geração vai acabar com as empresas e com o agro. Estamos aí, né? Mas qual é a disposição genuína deles de construir esse relacionamento de olho no olho, de estabelecer essa relação de confiança, né? De poder ouvir também o que o jovem, já que era, né, a fonte da matéria, tem a dizer também.
né? Será que estão sempre errados e a gente está sempre certo, né? Então, qual é esta disposição genuína de exercitar esse papel de liderança, né? Às vezes o que acontece, inclusive em processos de sucessão, é que eu pego a pessoa e vou promovendo a pessoa também sem ela estar preparada para aquela posição que ela ocupa, que ela vai ocupar, né? Porque é um fluxo que natural. Uma inércia, né? Na verdade, é um processo que a gente aprendeu que a gente precisava fazer, né? As organizações, e aí o RH precisa prover este processo, e aí todo mundo vai seguindo aquele processo. Sim. Né? E aí a gente não para, não com tanta frequência, para parar e se perguntar se esse processo ele está, de fato, sendo um viabilizador do que é necessário, ou a gente está cumprindo o processo porque a gente tem que cumprir aquela agenda, aquele calendário, aquela programação, né, anual que foi planejada. E a gente falou também a gente teve essa oportunidade, no nosso encontro, né, Ana, dos novos processos e o que vai acontecer com essas novas formas de trabalho e os novos conceitos de sucesso, né, que estão sendo construídos. Então, a gente falou dos trabalhos sem cargos, né, que é uma tendência, se a gente acredita ou não acredita, essa discussão ela é longa, mas aparece aí como uma tendência dentro das organizações. E eu estou falando aqui do fim do cargo para abrir para outras formas de mapear talentos, né? Sejam profissionais temporários, sejam freelancer, sejam novos parceiros, e aí vão se constituindo um ecossistema, né? De fato, de novos talentos para suprir aquela organização, para ela conseguir não só entregar o resultado, mas conseguir construir negócios diferentes, né? E para além do que ela já está fazendo hoje, porque a competição não está nada fácil, né? E aí, falando dessas novas formas de trabalho, tá? Falando dos novos conceitos de sucesso, quero voltar num ponto aqui que a Célia trouxe, né? Que é esse autoconhecimento e amadurecimento para saber o que se realmente quer. Para você não cair nessa inércia, né, de achar que carreira eu entrei na empresa, fui estagiário, depois vamos trazer mais aqui para nossa realidade, né? Vou ser um AT, depois eu vou ser um RTV, depois eu vou ser um gerente regional. Não é só esse caminho, né? Como é que a gente também ajuda, né, esses profissionais a entender novos caminhos, a entender realmente o que eles querem fazer, para que eles não caiam na estatística, né, dos 7 desengajados entre os 10 que estão aí nas organizações? Essa também é uma pergunta bem boa, hein? Essa também acho que autoconhecimento, ele é uma temática também, assim, muito atual e necessária, né? Não dá mais para a gente seguir a vida sem a gente se conhecer, sem a gente saber exatamente o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente acredita e sabe que pode contribuir e o que a gente entende que talvez outra pessoa vai contribuir melhor do que a gente. E aí existem vários caminhos, né? A gente falou bastante no encontro também de possibilidades, ferramentas de assessment que ajudam, né, mapear perfil ou estilos, né, ou de comportamento, ou estilos de liderança, de potencial. Enfim, a gente tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar. Mas eu costumo dizer que nada vai substituir voltar na questão do olhar, a gente olhar para a gente, né, a gente ter esse que a gente também foi desaprendendo, talvez, ou desestimulado, né? Mas voltar a olhar para a gente e entender por que nós fazemos ou somos como somos, o que a gente realmente gosta, né? O que nos traz alegria, o que nos traz... Qual é o propósito que nós temos, qual é o propósito dessa organização que a gente pertence, como que tudo isso se conecta, né? Então, existem muitos caminhos para o autoconhecimento. E, para mim, a gente pode começar pelo olhar e também por essa troca, né, de conversas também com pares, com gestores, dentro de casa, né, pedindo mesmo feedback, pedindo mesmo, né, tendo a oportunidade de entender como a gente funciona, como é o jeito,
que as pessoas nos veem e aí a gente vai entendendo e nos reconhecendo, né, cada vez mais e se apropriando. A gente falou aqui também de ter de se apropriar da cadeira, ou da função, da atividade. Né? Essa apropriação ela só vai acontecer se eu realmente me conheço e tenho clareza do que eu posso contribuir, do que eu vou aportar aqui e também da qualidade que isso vai acontecer. Né? Mas para isso eu preciso, de fato, me sentir segura dentro do que eu conheço a meu respeito. Sim, perfeito. E aí uma pergunta para vocês três, assim, queria ouvir a opinião de todos. Várias pessoas que a gente encontra hoje, vai conversar, seja em eventos, seja na rotina, pelo menos comigo, tá? Várias pessoas vêm trazendo, olha, eu estou repensando o meu propósito. Eu não sei mais se a minha carreira vai pro lado de cá. Eu não estou tão bem, eu não estou feliz. E aí, assim, vou até fazer um parênteses, né? A quantidade de pessoas que estão em um processo, né, complexo, psicológico, estão tomando remédios e realmente não estão bem consigo e, consequentemente, não estão bem também profissionalmente. Vocês estão percebendo também esse movimento, tá? Essa crescente desse questionamento sobre propósito. O que é bom, por um lado, né? O que está dizendo para nós que as pessoas estão saindo daquela inércia, né? De viver um dia após o outro sem pensar sobre isso. Então, o pensar sobre isso, ele é muito importante, mas ele traz esse outro lado, que é, a partir do momento que eu penso, eu preciso procurar as minhas respostas. Queria ouvir um pouquinho de vocês, tá? O que vocês têm percebido desse movimento? E tem muita gente, né, buscando um apoio, buscando respostas. Então, eu estou falando até sobre isso para naturalizar mesmo, e entender que é normal. Tem bastante gente, vocês não estão sós, né? Estão passando por esse momento. Eu, inclusive, fiz um movimento de carreira para reencontrar um propósito, e a Ana também fez. A gente pode falar depois um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, queria ouvir vocês. Bom, vamos lá, né? Só perguntas fáceis, gente. Só. Né? Estatisticamente, a gente tem 6% da população brasileira em depressão. E eu ouso dizer que esse número deve ser maior. Muito maior. Né? Porque nós temos ainda muito preconceito, né, com a questão de saúde mental. Sempre falam que o fato de você ter alguma necessidade emocional significa a gente ter um traço como se fosse uma fraqueza. Sim. Não aguento o tranco. Sim, né? Então, principalmente o burnout aí dentro das organizações, né? Que, enfim, são alarmantes. São alarmantes, né? O que eu entendo, e aqui pensando um pouco no momento que você estava formulando sua pergunta, é que esse número não deve ter sido diferente antes da pandemia. Mas a pandemia agora deu uma chacoalhada em todo mundo, né? Porque a pandemia escancarou para todo mundo que não estava bom, né? Que, assim, e que trouxe para nós a questão da impermanência, né? Você não sabia o que ia acontecer com você, você não sabia o que ia acontecer com a pessoa próxima, as pessoas queridas, as notícias, enfim, foi embolando a gente todo, né? E aí, acho que esse senso da impermanência traz agora um motivo, porque talvez essa estatística já acontecesse. Eu estou infeliz onde eu estou. Eu estou infeliz com o que eu estou fazendo, né? E posso estar ganhando super bem um cargo de sucesso que não garante, né, a felicidade. Isso prova, assim, tem um livro chamado Sucesso e Infelicidade, que foi da Betânia Tanuri, é um livro antigo, de uma pesquisa que ela fez. E que ela mostrava, cada capítulo era um grupo, você tem uma ideia como ele era mais antigo, porque ele ainda falava dos IUPs, enfim, era uma geração mais anterior, que é a nossa geração Z hoje, né? E ela comentava, dentro do capítulo dos CEOs, ela diz assim, 54% das pessoas entrevistadas se declararam infelizes. Infeliz não é esse ser feliz, né? O estado da felicidade não é o estado do riso, a vida boa. Mas é você entender que você estava enfrentando os desafios, que você está motivado, que você está engajado a fazer aquilo. É nesse contexto, né? E ela dizia o seguinte, se 54% tiveram a coragem de declarar, esse número é muito maior, né?
E tem uma frase que me marcou muito, que era assim, felicidade, talvez na próxima encarnação, porque nessa eu já desisti. Então, eu acho que a pandemia veio para dar uma chacoalhada e dizer, olha, tudo aquilo que você tinha é agora. Vai ou não vai, né? E aí, por outro lado, eles dizem, tá bom, mas eu vou para onde, né? Eu já entendi que eu estou aqui, que eu preciso me mobilizar. Então, eu sinto muita a procura desse propósito, né? Sinto que as pessoas de todos os níveis da organização, né, nos procuram para ajudá-los com este processo, né, para entender é isso mesmo, né? Em alguns níveis já não é nem a questão de dinheiro, né, mas assim, o que eu faço da minha vida, né? E eu acho extremamente saudável, porque esse processo do olho no olho que a gente está falando me traz um pouco a necessidade da gente resgatar que a gente é humano e que a gente vive em comunidade. Se a gente conseguir voltar a esse primórdio, a resgatar isso, que é o senso de comunidade, né, a nossa vida vai ser bem mais fácil, né? Mais fácil e mais feliz. Mas a pandemia deu um chacoalhão, as pessoas, no meu entendimento, acordaram, parte delas, né? E aí a gente está com outro problema, que é agora tudo bem, né? Não dá para ter consciência e no dia seguinte não ter mais a consciência, né? Eu só vou para frente. Não dá para desver, né? A gente brinca, dá para desver. Eu vi, não tenho o que fazer. O que eu faço com isso? Né? O que eu lamento é que muitos ainda encontram caminhos muito fáceis para isso, que é o uso excessivo de medicamentos. O medicamento ele é necessário, mas eu não posso viver à base do medicamento exclusivamente por não olhar para os meus processos internos, né? Eu trabalho muito com grupos executivos e é muito comum eles tomarem um remédio para ficar acordado e tomar um remédio para dormir, né? Eu acho que eu acho que a pandemia deflagrou essa necessidade e a gente está num buraco, né? E que a gente tem que reagir rápido para que você possa sair melhor desse processo todo. Sim. E antes de vocês comentarem, né, você falou, somos humanos. Isso é muito forte, né? Parece que a gente esquece. Sim. E sim, acho que se tem uma coisa importante da gente lembrar todos os dias é que somos humanos, né? E a gente está falando dos nossos times internos, mas eu queria também falar do cliente. Tudo isso que a gente está falando aqui aplicam para os nossos clientes, né? E eu lembrei de um caso aqui, uma vez estava recebendo um cliente na empresa, né? Estava junto ao time comercial e comercial conversando e falando de produto e falando de portfólio e dos últimos lançamentos e como isso era importante e ajudar na propriedade do cliente. E aí no intervalo assim da reunião eu percebi que ele não estava bem. Não conhecia, era meu primeiro contato com ele, mas percebi que ele não estava bem. E aí eu aproveitei e perguntei como é que ele estava, falei que eu era psicóloga, porque tem isso, assim, a gente fala que é psicólogo, né? Tem um efeito, abre o livro. Falei, bom, vou falar, né? Quem sabe eu posso ajudar em alguma coisa. E aí realmente abriu uma porta para ele me contar que ele estava num processo de depressão. E aí eu fiquei pensando, né? O cliente, ele está aqui num processo super complicado e a gente está falando com ele de produto. Como é que a gente equilibra isso, né? Como que a gente não esquece que o cliente também é humano e que o nosso time também é humano, né? É óbvio, mas eu queria fazer esse recorte porque a gente esquece. Infelizmente, a gente esquece. Enquanto a Célia estava falando, estava passando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu falei, como é que eu vou tentar falar sobre esse tema que para mim é muito amplo? Eu acho que você puxou um gancho legal, né? Porque concordo, a pandemia escancarou a porta para várias coisas que estavam acontecendo, inclusive um tema, né, que hoje é muito discutido, a gente falou também sobre isso, que é a vulnerabilidade, mostrar a vulnerabilidade. E também teve uma outra passagem, né, eu acho que foi o Gustavo, comentou assim, não existe vida profissional, existe vida. Eu sempre acreditei nisso. Trabalho é um pedaço da tua vida, deixe tua seus família, problemas do lado de fora. Nossa. Eu falo assim, não tem o Alexandre profissional, o Alexandre pai, o Alexandre atleta, não tem. O Alexandre é um só e tem vários pedacinhos na minha vida que englobam ela. Então, primeiro eu acho que a gente tem que ter essa noção. Primeiro, aonde é que está o problema? Vamos fatiar aqui. Onde está o problema na minha vida? É o meu trabalho?
É a minha vida pessoal? É o meu casamento? É a minha família? Não estou bem comigo mesmo, com a minha condição? Enfim, vamos primeiro achar vamos fazer o diagnóstico. Onde está o problema? Achei o problema. Então, para cada problema, um especialista, né? Se o problema é físico, não estou bem com o meu corpo, você vai procurar lá um médico, nutricionista, saúde, você vai procurar isso. Se o problema é depressão, você vai para uma outra linha. Se o seu problema é trabalho, você vai para uma outra linha. Então, acho que o primeiro caminho é esse, né? Vamos diagnosticar o problema, vamos achar o problema correto. E, de fato, quando a gente olha para o mundo, sem querer ampliar muito a situação, mas a gente vive uma situação de mundo complexa, difícil de entender, né? Sim, incerta, né? Difícil de entender, volátil, polarizado em alguns tempos, então tá difícil. E, ao mesmo tempo, a gente sofre pressão, e aí voltando para o âmbito só do trabalho, a gente sofre uma pressão por eficiência, por produtividade, por resultado. Então, como é que você... Principalmente no ano de crise, né? Ou que os resultados estão mais desafiadores. Como é que você pondera tudo isso? Você pondera a tua vida, pondera o teu trabalho, né? Os teus afazeres. E como é que você traz tudo isso? E quando a gente fala, né? Uma coisa que a gente comentou dentro da empresa uma vez, né? Fala, geração Z, Y, o que for. E eu me lembro uma coisa. Falo, pô, eles não gostam de trabalhar. Eu falo, gente, calma aí, vamos lá. Eu me lembro quando eu fui estagiário. E a minha classe, né, assim, me lembro, estagiário, eu trabalhava no banco de 12 a 14 horas, eu era estagiário. Trabalhava de 12 a 14 horas, estudava 4 ou 5. Era escraviário que a gente falava. Imagina o quanto eu não estudava, né? O quanto eu não estudava, porque eu não estudava. Só que a gente era muito permissivo. Então, tem esse aprendizado. Só que, se você não fazia isso era fraqueza. Você estava perdendo na competitividade. Não existia espaço, né? Para se falar alguma coisa. Não existia espaço. Então, hoje você fala, poxa, peraí, isso mudou, isso foi bom. Então, tem coisas boas que vêm aqui. Perfeito. Né? Então, eu sempre tento, né, não é passar o pano aqui e não olhar o que está acontecendo, que é super sério o que está acontecendo, mas a gente também tem que tentar olhar que é um processo de transição, ele é um processo mais dolorido, porque você não tem muita certeza de onde você está indo. E quando a gente fala, por exemplo, de propósito, de achar o teu caminho, quando você tem um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, mas isso não é 100% verdade, talvez é mais fácil, porque você tem uma condição mais equilibrada, você tem, né, alguns pontos. Quando você está no começo da tua carreira, é mais complexo mesmo. Eu falo, nem todo mundo tem a sorte de entrar na profissão e de cara falar, putz, é isso, achei. Né? Eu brinco, eu caio nesse negócio sem saber o que era. Na minha época, ninguém falava que fazia um headhunter. Aliás, eu fui fazer entrevista e várias entrevistas, mas eu não sabia o que eu ia fazer há 17 anos atrás. Tá? E a minha esposa falou, poxa, mas você ama o que você faz? Eu falo, não, eu gosto e eu sou bom no que eu faço. Então, eu não sei o que veio primeiro, entende? Então, eu tenho uma satisfação por fazer o que eu faço. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu me vejo fazendo o que eu faço. Mas eu de certa maneira, dei sorte de cair ali, porque eu não tinha a mínima consciência do que seria o meu trabalho 17 anos depois. E ele mudou bastante. Né? Ele tem a essência da base é a mesma. Então, eu acho que quando a gente fala disso, né, e todo mundo, pô, mas você nunca pensou em sair desse business? Só umas 3 ou 10 vezes. Eu não me lembro mais. Né? Mas aí você vai conversando, você vai pensando, você vai discutindo com gente que é um pouco mais vivida, mais madura. Então, acho que tem um pouco disso, né, de pedir ajuda, mas diagnosticar primeiro qual é o problema. Né? E saber o que está acontecendo aí fora também ajuda, né? Para saber que a gente não está sozinho. Demais. Ana, e você fatiou seu problema, né? Você foi ali fatiando e mapeou algumas possibilidades de mudança e fez uma grande mudança de carreira. Fiz uma mudança também. E é interessante ouvir, né, esse ponto que o Alexandre estava trazendo agora. Bom, fiquei 20 anos, basicamente, trabalhando dentro de RH, né? Olhando para diferentes áreas, diferentes processos, dentro de também diferentes empresas e nos últimos 12, 13 anos no agro. E não é fácil a gente chegar à conclusão de que a gente não quer mais aquela atividade ou aquela função ou aquela estabilidade. Acho que esse é o ponto também, aí. Também não é fácil, né? E também não é da noite para o dia, né? Quando você... Eu acho que é importante a gente identificar os sinais, né?
se eu estou conseguindo, de fato, ainda contribuir, se eu estou conseguindo não só ser feliz, me realizar, mas também que contribuições eu estou conseguindo trazer, o quanto eu estou conseguindo transformar o conhecimento que eu tenho em entregas, em performance também, tudo isso, né? É um balanço, é um olhar, esse fatiar é também tudo isso, é a gente poder olhar para tudo isso e ter a maturidade, né? E aí eu queria trazer esse ponto que é você ter maturidade de falar assim, tá bom, ok, vamos olhar agora para esse contexto e falar. E a maturidade, ela vem de você poder falar assim, não é isso, ou não quero mais desse jeito, quero repensar, quero uma outra forma de trabalhar, pensar em trabalhar por projetos, né? Pensar em poder conseguir fazer um equilíbrio diferente na minha vida e poder me dedicar para o trabalho, que é algo que me realiza e que me satisfaz muito, e também para minha família, e também para mim mesma, e também para estudo, enfim. E aí poder repensar tudo isso. Mas exige uma maturidade, né? De você também bancar essa decisão, de você poder falar, primeiro para a gente mesmo, né? De assim, quero fazer um movimento, quero mudar ou de área ou de forma de trabalhar. Perfeito, perfeito. E é interessante, assim, porque tem a coragem da pessoa, né, de tomar essas decisões, de olhar para si e de realmente querer fazer uma mudança. Mas, do outro lado, tem a organização e o que a organização faz com isso. E aí eu vejo que você tem, né, tipos de organização diferentes. Você tem a organização que vai abraçar esse movimento e às vezes pode falar, Ana, eu vou te dar uma oportunidade, você continua aqui como um projeto, ou você pode nos apoiar de outras formas. E ela fomenta esse espaço para diversidade, né? E você tem as organizações que não vão aceitar isso e querem o modelo tradicional e que, na minha visão, isso vai fazê-las perder essas oportunidades, né, de talentos. O que vocês têm visto? As organizações estão se tendenciando, tá, a serem mais abertas, a abarcarem mais modelos diferentes, né, e permitir e ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho, ou ainda não? As caixinhas estão mais... não sei se eu fiquei preocupada assim, com esses risos, né? Com esses olhares. Se as caixinhas ainda estão engessadas e a gente está pensando como a gente pensava 20, 30 anos atrás. Tem uma diferença entre do que elas gostariam e do que elas conseguem fazer. Acho que tem um estágio de maturidade diferente. O que garante ainda que eu tenha resultado, né? Também não posso ser inconsequente. Perfeito. Isso vem a questão da ambidestria, né? Como eu olho o curto prazo, com longo prazo, como eu faço a transição desses modelos de gestão, enfim. Eu vejo as empresas e aí eu vou acreditar no discurso, né? De quererem para um modelo mais atualizado ou mais que tenha uma fluidez diferente. Porém, eu ainda entendo que isso é um processo longo, né? Veja o debate que a gente tem ainda em algumas organizações sobre o trabalho remoto. Sim. Assim, é uma coisa que... é um exemplo apenas, que é um né? exemplo, né? Que permitiria que a gente buscasse o talento em qualquer lugar do mundo, que essa pessoa trabalhasse, atrelasse a qualidade de vida dela, né? Mas, às vezes, me perguntam assim, mas como eu sei se ele está trabalhando? Eu respondo, ele não entregou o resultado que você pedia? Entregou. Então, ele trabalhou. Sim, mas em que horário ele trabalhou? E se ele estava na praia? Falei, mas você levou o notebook dele para a praia? Que diferença isso faz? Sim. Então, acho que a gente ainda tem um processo, volto, de transição aqui desses modelos e que esta geração, que às vezes eles se sentem incomodados pelas perguntas, vão nos ajudar a acelerar, vão nos ajudar a questionar esses modelos. Então, se nós olharmos para esses questionamentos de uma maneira construtiva, né, a gente pode tirar bons resultados. Não quer dizer que está tudo certo, não quer dizer que todo mundo tem que trabalhar remotamente, não é isso. Cada empresa vai encontrar o seu modelo. O que eu vejo hoje é que ainda é uma parte de discurso, porque as pessoas também não sabem como fazer, porque no final do ano eu tenho que entregar a meta, né?
Então fica antagônico isso entre o desejo e a realidade. Mas eu aposto que é um período de transição ainda, de aprendizado mesmo, quando a Ana traz, de aprendizado de todo mundo, né? E olho com bons olhos, entendendo que é um processo. E nós, né, temos esta incumbência de trazer provocações para eles, de ajudá-los a ver esse caminho, de entender e de que maneira que eles podem acelerar para isso. Ou até antes, de entender se é isso mesmo que aquela empresa quer. Né? Porque, às vezes, ela tem pelo modismo, mas não compactua com a cultura dela, com os valores dela. Né? Então, eu acho que a gente tem um caminho ainda pela frente para essa sua resposta. Por isso mas que eu acho que foi o riso. Esperança. Eu também vejo. Vocês veem esperança? Sim. Que bom, que bom. A gente está caminhando para o nosso final. Passou muito rápido. Acho que se pudéssemos, a gente ficaria aqui. A prosa ia render, como a gente diz lá em Minas. Mas eu queria que, para a gente fechar, e assim, eu tô com 3 sumidades aqui, né, gente, de desenvolvimento de pessoas, e eu não posso perder essa oportunidade. Que vocês deixassem uma recomendação, uma dica, a dica de $1 milhão, tá? Pro nosso público que estão nos assistindo. O que vocês recomendam para a carreira ser acelerada? O que vocês recomendam e deixam de dica para esses profissionais, né, que estão aí vendo um cardápio enorme de desenvolvimento, de ferramentas, de possibilidades, o que fazer, por onde começar, além do autoconhecimento, né, mas como que eu posso me desenvolver o quanto antes? Falei que essa também era uma dica de $1 milhão. Não está desistindo de cravar a receitinha do eu bolo. estou tentando. Vou começar dessa vez para deixar vocês pensarem. Eu acho que o autoconhecimento é super importante, mas demora. Né? Eu acho que temas que você já falou também. Acho que, né, a gente sempre, gerações passadas, a minha, a nossa, e a gente sempre falou muito de trabalhar duro, tem muito a ver com garra, mas também é trabalhar de forma inteligente, né? É colocando a energia no lugar certo. Para isso, você precisa ter autoconhecimento, você precisa, sim, trabalhar duro, perseverar, né? É só você olhar todos os documentários dos atletas, para quem não viu do Federer recentemente, que é disciplina. O tenista, né? Dito pelos tenistas, né? Ele é o tenista e ele fala muito de disciplina, perseverança, trabalhar de forma inteligente. Significa entender o ambiente que você está, aonde você quer chegar, quais são os caminhos, quais são os possíveis atalhos e se eles existem e se faz sentido utilizá-los ou não, porque também é uma outra história isso. Então, acho que é um conjunto de coisas aqui no final do dia. Né? E muito que a gente falou, uma boa escuta, um bom olhar, um olhar mais ampliado, né? E talvez tentar evitar os modismos. Né? Eu acho que esse é um tema, né? A gente fala muito dos modismos, então cuidado para não entrar no modismo, porque é um modismo. Né? Pensa na tua carreira, no que você quer, para onde você quer ir, o que é melhor para chegar lá. Legal. Eu sugeriria que ele pare para pensar sobre a carreira dele. Eu acho que muitas vezes a gente vai sendo levado pelos movimentos, né? Quando você está na faculdade, as coisas vão acontecendo, as oportunidades, e principalmente o jovem, ele entende que aquela é a oportunidade, vai, enfim. Né? Mas ele, assim, como o Alexandre trouxe, nem sempre as coisas vão dar certo, né? E aprender com esses erros é extremamente importante. Mas à medida que você vai caminhando, você tem clareza, vai ampliando a sua clareza do que você quer e do que você não quer na sua vida. Acho que se você tiver uma boa listinha do que você quer e do que você não quer, isso vai te ajudar bastante a poder escolher, a ter escolhas, né? Porque senão acho que você fica muito vulnerável às circunstâncias da vida. Né? Então, acrescentando, eu traria isso. Pare e pense sobre isso. Né? Saber o que não quer é difícil. Eu adoro essa listinha do que eu não quero. A gente quer muita coisa, mas o que não quer, a gente não para pensar. É difícil. Mas eu adoro essa lista. Dá uma receitinha aí que talvez funcione. Ana, agora, depois faltou da algo. Série eu concordo com o que eles trouxeram. E aí, só acrescentar um último ponto, que eu acho que assim,
Acho que aí a gente está juntando aqui Sim. elementos importantes para talvez uma possível receita, né? Quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, quando a gente tem, né, essa possibilidade de mapear, e a gente também olha para a gente mesmo, né, o indivíduo olha para si, e a gente se reconhece, a gente se assume por inteiro, a gente consegue se posicionar melhor. E se posicionando melhor, a gente consegue, né, defender uma ideia, defender um projeto, ou defender por que aquela posição que eu almejo, ou aquele projeto que eu gostaria de fazer parte, por que eu vou agregar naquele projeto, ou por que aquela área ou aquela posição deveria me ter ali como profissional, né? Quando a gente consegue ter essa clareza de quem a gente de fato é e o que a gente vai aportar, seja para a empresa, para o trabalho, para a área, para o projeto, a gente consegue ter muito mais propriedade, né? Então, eu acredito muito que isso pode acelerar, né? De novo, não é receita, mas talvez todos esses elementos juntos pode trazer essa possível formato de se posicionar e conseguir aí trilhar um caminho diferente, né? Conseguir se diferenciar, né? Quando a gente se posiciona, a gente consegue se diferenciar de tantas outras pessoas que não se conhecem ou não sabem se posicionar. Isso que você falou, a Brené Brown é uma das minhas escritoras preferidas, né? E ela fala no livro dela exatamente sobre posicionamento, né? Você pode escolher ficar na arquibancada ou ir para a arena. E ela fala que para ela, quem está na arquibancada criticando não interessa. Que ela só leva em consideração quem realmente está na arena. Então fica aqui nosso convite, né? Para quem está nos assistindo, vão para a arena. É lá que a briga é boa, né? É lá que a carreira se desenvolve e é lá que a gente aprende. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Queria agradecer demais, Alexandre, Ana, Célia, por essa prosa maravilhosa e muitíssimo obrigada a você também que nos assistiu até aqui.